Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Daniels, eu sou escritor e desenhista. Eu fui convidado pela direção dessa escola a falar a vocês, jovens do ensino médio, a respeito do tema ética e moral nos nossos dias. Como não dispomos de muito tempo, haja vista que estamos usando a parcela do que seria um horário de aula, eu não pretendo entrar em muitos detalhes sobre a ética e a moral do ponto de vista histórico e filosófico, ou seja, o que já está contido nos livros e que vocês já podem ter tido contato numa escala maior ou menor. Eu me restringo a dizer que a ética, como conhecemos, ela foi amplamente discutida, desenvolvida e registrada na Grécia Antiga. Séculos depois, na Idade Média, o conceito de pôr limites ao comportamento humano, seja nas suas ações, seja nas suas falas, fazer e não deixar de fazer em prol de outro indivíduo que está próximo ou em prol de um grupo. Tudo isso passou a ser associado também ao pensamento religioso que tomou forma e força com a Igreja Católica na Idade Média e nos séculos seguintes com outras religiões, pelo menos no Ocidente. E assim, eu quero tratar da ética, mas falando mais de uma derivação sua que é comumente conhecida como etiqueta. Talvez os senhores associem essa palavra ao que costumeiramente se vê em filmes e novelas, através de um mordomo, com seus trajes refinados, uma mesa forrada por talheres, cada qual destinado a uma comida específica, assim como taças e copos e todo um aparato na ocasião de refeição. Vemos também todo um cuidado com gestos, palavras que devem ser ou não ditos nessa ocasião, que geralmente espelha uma situação de classe alta, classe rica, e costumamos associar etiqueta a esse contexto. Só que a etiqueta, ela vai além, ela significa muito mais do que essas cenas. Fica até fácil entender se a gente prestar atenção que etiqueta nada mais é, em termos de semântica, em termos de significado, é o diminutivo da ética. Ética, etiqueta. Ou seja, a ética menor, a ética aplicada às questões comezinhas, às questões rotineiras, à convivência diária do ser humano para com o ser humano. Então, sobre essas situações em específico que eu gostaria de falar. E restringindo o foco nos nossos dias, no que vem acontecendo nos nossos dias, no tocante à ética e à moralidade, através do que seria a etiqueta aplicada no nosso cotidiano atual, nesse meio digital, nessa economia de mercado dominada pela informatização, por um ritmo frenético, se comparado às décadas anteriores do regime capitalista, que é o regime que domina o mundo, ou, se preferirem, a globalização, que envolve tudo isso, que envolve todas as tecnologias, todos os processos, todas as cadeias que se criou em termos de mundo
no que diz respeito à produção de bens e consumo. Então, tudo isso impulsiona o ser humano a buscar a sua sobrevivência, a cumprir as determinações, seja do seu ambiente de trabalho, seja do ambiente escolar, que é este caso, os ambientes familiares, os ambientes públicos. Aqui se incluem as repartições públicas, os governos, ou pelo menos deveria-se incluir. A corrupção está aí para mostrar para a gente que a coisa não acontece mais ou menos assim. Isso vai ser melhor explicado à frente. Enfim, é complicado hoje em dia se falar do ser humano e suas ações na sociedade sem se colocar a questão da limitação da sua expressão enquanto indivíduo dentro do grupo em que ele está inserido, seja a escola, seja a família, seja o trabalho e assim por diante. A grande questão, o grande desafio da ética e da moral era colocado desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, sobre o que uma pessoa faria se ela tivesse o poder da invisibilidade. Se, por algum método, ela conseguisse ser completamente invisível, ela pudesse fazer qualquer coisa sem ser notada. Como essa pessoa agiria, então? Essa é a grande questão que a ética nos coloca. Será que seríamos capazes de observar os preceitos, observar o que seria certo, o que seria errado, o que seria justo, uma vez sendo invisíveis, uma vez podendo fazer absolutamente qualquer coisa sem sermos identificados? Então, essa questão que a ética antiga nos propõe, ela ainda continua válida hoje em dia. Ocorre que ainda não conseguimos uma fórmula científica ou mágica para conseguirmos ser invisíveis, para nos certificar através de um experimento real como alguém agiria nessa situação. Mas a verdade é que, ainda que estando sob todos os olhos de todo mundo praticamente, uma vez que hoje o mundo está permanentemente vigiado por câmeras, seja do celular, seja câmeras de segurança dos estabelecimentos, dos lares, seja pelas as câmeras dos notebooks, dos ambientes de trabalho, enfim, somos observados e a gente não sabe em qual grau, mas o fato é que praticamente somos observados de alguma forma o tempo todo. Então, mesmo assim, o ser humano atual, nós, muitas vezes, atentamos contra a ética e a moral, ou talvez seria melhor dizer a etiqueta, no nosso dia a dia. Atos pequenos, como por exemplo, furar uma fila, fazer fofoca de alguém, dizerem verdades sobre uma ou outra pessoa, o que inclusive pode ser configurado até como crime, o crime de calúnia. Se a mentira, quer dizer, a própria mentira em si, ela já é uma calúnia, por não estar correspondendo a fatos verdadeiros acerca da pessoa que está sendo comentada. No trânsito é onde se pode ver ricos exemplos
de flagrantes faltas de ética, falta de moralidade, falta de respeito, que é uma palavra-chave nesse universo que estamos debatendo, da ética e da moral, para com o próximo. Mal o sinal abre e o veículo que está atrás já dá uma longa buzinada, e as buzinas dos veículos, eu não sei por qual razão, elas são fabricadas para ser extremamente desconfortáveis, extremamente irritantes ao ouvido. Então, injustificadamente, o veículo que está atrás, ele dá uma buzinada longa, com um sinal que abriu numa fração de segundos, ou seja, quem está à frente mal tem tempo de engatar a marcha e sair, estando atento ao sinal, mais do que qualquer outra pessoa, porque ninguém para no semáforo por livre, espontânea vontade, por gostar de parar no semáforo. O semáforo é um exemplo, né, da ética e a moral aplicada, né, a um grupo. Ou seja, foram criadas regras de trânsito, foram criados dispositivos para limitar o fluxo de veículos e sua interação, de forma que não houvesse uma colisão maciça, não houvesse uma multidão de feridos e mortos. Porque, igualmente, a sociedade, se ela não tivesse regras delimitadoras do comportamento humano desde os seus primórdios, nós provavelmente não estaríamos aqui debatendo sobre o conceito de ética, moral, etiqueta, respeito ao próximo e assim por diante, porque certamente o ser humano teria se exterminado. E tanto isso é verdade que entre os animais selvagens, em que predomina, né, o apelo à sobrevivência, por serem criaturas não dotadas de um cérebro desenvolvido suficientemente para desenvolver esses conceitos de ética e de moral, é praticamente uma guerra diária. As criaturas brigam entre si por recursos, brigam entre si por alimento, por qualquer coisa que garanta a sua sobrevivência, e não tem nenhuma restrição, não tem nenhum remorso, não tem nenhum sentimento de limite ou pudor em suas ações. O que impera é a luta pela sobrevivência. Então, se o ser humano não tivesse desenvolvido através do seu neocórtex, que é a sua camada cerebral desenvolvida, onde está sediada a razão e o pensamento lógico, certamente o ser humano teria se digladiado ao longo dos primeiros séculos e vindo, consequentemente, a se extinguir. Então, se hoje estamos debatendo, é devido a todo um esforço de todos os séculos, de todas as sociedades passadas, de se manter vivo o velho debate, né, da antiguidade, da Grécia Antiga e de outros povos antigos, no esforço de fazer com que o ser humano possa coexistir entre si sem maiores implicações, sem se agredir, sem ter um comportamento violento, um comportamento predatório, como acontece com as feras selvagens. E assim, mesmo assim, se pegarmos um livro de história geral, vemos que o ser humano falhou repetidas vezes e drasticamente nesse esforço de se manter o pensamento ético e moral. Haja vista a quantidade de conflitos, de guerras, de derramamento de sangue, de genocídios que ocorreram ao longo da história. Mas ainda assim prevaleceu um pouco de bom senso, um pouco de pensamento lógico, racional, sobre
o pensamento emocional e instintivo, que também temos e partilhamos com os animais selvagens. E cá estamos, né, debatendo no século XXI a perpetuação desse pensamento de se respeitar o semelhante, de respeitar o limite daquele que está próximo de mim, ou aqueles que estão próximos de mim, formando um conjunto, uma sociedade que formula todas as suas regras, as suas normas e leis, exatamente com o propósito de fazer com que o ser humano não abdique do pensamento racional de que é preciso respeitar os limites alheios, as necessidades, o ser da pessoa ou das pessoas que estão à sua volta, assim como é necessário que essas pessoas respeitem as próprias necessidades, o próprio ser dessa pessoa em si. Então, continuando, é muito importante, especialmente hoje em que andamos com dispositivos que nos permitem um acesso à internet, que é uma espécie de universo paralelo, que é um outro ambiente distinto da realidade imediata, em que muitas vezes temos que adentrar, seja para trabalhar, seja para estudar, fazer pesquisas, desenvolvermos atividades em diferentes níveis, inclusive se relacionar. Ou seja, é o mundo virtual, é um mundo à parte, é um mundo paralelo ao mundo real. E muitas vezes, por estarmos tão envolvidos com esse mundo virtual, que está sempre ao nosso alcance através dos nossos smartphones, celulares e outros dispositivos portáteis, muitas vezes negligenciamos a nossa presença e as nossas obrigações para com a ética, a moral e a etiqueta no mundo real. Ou seja, muitas vezes, manuseando os nossos aparelhos, estando tão entretidos no mundo virtual, esquecemos que, na realidade, uma pessoa está falando com a gente, uma pessoa está precisando da nossa atenção, existe um trabalho a ser feito naquele momento e que o que estamos fazendo no mundo virtual não é mais importante do que a tarefa que nos aguarda no mundo real. Então isso é etiqueta. Atender a essas pessoas, ao que elas estão precisando, ao respeito que cabe em cada caso, as tarefas que precisamos fazer no mundo real. Tudo isso constitui elementos de etiqueta também, e aplicados na nossa realidade de século XXI. Mas o que se vê, muitas das vezes, é exatamente o contrário. As pessoas estão, por exemplo, utilizando o mundo virtual enquanto dirigem, colocando em risco a vida não só própria, mas das pessoas ao redor. Vemos uma pessoa falando com a outra, e a outra mergulhada no mundo virtual, simplesmente ignorando a tentativa de diálogo da outra. Outras vezes usamos as redes sociais, que são parte constituinte desse mundo virtual, para dar mais amplitude à fofoca, à mentira, ao assédio moral, que engloba todo um conjunto de comportamentos que visam minar, exatamente a moral do indivíduo.
Eu explico. O indivíduo, para viver em sociedade, para ele ter uma vida satisfatória em sociedade, ele precisa ser moralmente reconhecido, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser reconhecido, admitido como uma pessoa, como um ser, membro daquele grupo, que tem o direito de ser respeitado e de ter, toda a sua necessidade enquanto ser humano atendidas dentro daquele grupo. Isso lhe confere um direito moral, lhe dá uma identidade como pessoa, como indivíduo, como ser moral. E quando se atenta à identidade moral dessa pessoa, seja fazendo comentários depreciativos, comentários maldosos, falando mal, tentando manchar a reputação daquela pessoa e assim por diante, estamos enfraquecendo a identidade moral dessa pessoa e estamos como que convencendo as demais que aquela pessoa é indigna de ser tratada com ética, com respeito, e chegando ao extremo de não ser digna de participar do grupo, o que para o ser humano é o pior dos atentados, haja vista que desde as priscas eras, desde o nosso passado mais remoto, nas cavernas, lutando contra feras e contra os rigores da natureza, entendemos, aprendemos a duras penas que o ser humano ele não vai muito longe sozinho. Ele é um animal, digamos assim, grupal. Ele é um ser que precisa viver em grupo para poder obter não só a sua sobrevivência, como progredir enquanto ser humano em toda a sua extensão de habilidades, de potencialidades, de anseios, de sentimentos, de afetos, emoções. Então, o atentado à sua moralidade, no que diz respeito ao assédio moral, às violências sutis, ou seja, aquelas violências que são feitas da forma mais discreta possível, mas que ainda assim surtem um efeito tão eficaz como uma ferida física, um atentado físico. Então, tudo isso ganha uma potência extremamente difícil de se dimensionar quando desenvolvida dentro do mundo virtual, porque o mundo virtual, ele, através da internet e seus processos, a sua velocidade, ele tem um potencial de multiplicar a informação que o ser humano muitas vezes desconhece o alcance. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso, não só dentro do mundo virtual, mas sobretudo no mundo real, especialmente hoje, no que diz respeito não apenas às violências escancaradas, as violências visíveis, que deixam feridas, que deixam cicatrizes visíveis. Essas são fáceis de combater, basta-se ir a uma delegacia, fazer um exame de corpo de delito, fazer um boletim de ocorrência e certamente o agressor receberá a sua pena devida, segundo a legislação do nosso país, no caso. Já a violência moral, ela não deixa rastro. Então é muito mais difícil coibir esse tipo de comportamento, que é o atentado supremo contra a etiqueta, contra a ética e contra a moral, especialmente em se tratando da identidade moral de uma pessoa,
e é a forma de violência que mais tem adquirido força nos nossos dias, talvez, pelo advento, do mundo virtual, com a internet e a mobilidade, com os smartphones, que estão sempre juntos das pessoas. Enfim, o que eu proponho, finalizando a minha fala sobre ética e moral nos nossos dias, é, sobretudo, a observância dessa questão das violências sutis, da prática de comportamentos que muitas vezes não deixam rastros, não são notados, não são observados. Talvez seja o mais próximo que conseguimos chegar da velha questão grega da invisibilidade. O assédio moral, ele é a invenção que mais aproximou o ser humano do anonimato no que diz respeito à agressão a outra pessoa, ao atentado contra a sua moralidade, contra a sua integridade como ser humano. Então, por isso é preciso aguçar os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, para que essa espécie de violência moral ela seja denunciada, ela seja flagrada e seja combatida, para que a própria violência física perca força, porque muitas vezes a violência física ela é um segundo passo advindo dessa violência sutil inicial, e para perpetuar o conceito de ética, de moral, os conceitos de etiqueta, de respeito ao próximo e respeito a si mesmo, por que não? Para que a humanidade possa continuar existindo na face da Terra e, quem sabe, possamos, no futuro não muito distante, reescrever a nossa história com um período de paz, laureando as nossas falhas, as nossas guerras, os nossos esforços pretéritos, no sentido de se manter a ética e a moral vivos. Era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a todos pela atenção e vão em paz.